Fala, gente, boa noite. Todo mundo bem aí? Todo mundo feliz? Coisa boa. Poemeiro é coisa boa, né, gente? Poemeiro está sempre feliz, né? Não é isso? Eu não queria falar nada não, Marcinho. E eu não sou o melhor cara para falar de futebol, mas o Palmeiras deu uma baita de uma força pro Corinthians, não foi não? Hã? Deixou ganhar, né? Nunca? Tá bom, depois a gente conversa sobre isso aí. Quem que é palmeirense aí? Meu Deus, gente, me ajuda? Ah, tem uns remanescentes. Quem que é corintiano? Marcinho, o que você está fazendo com essa galera, velho? Para ficar na igreja tem que ser corintiano? Não, né? Amém. Posso fazer o teste? Quem que é São Paulino? Ficou estranho, tá? Ficou dividido entre homens e mulheres. Eu sei que as mulheres levantam a mão. Brincadeira, gente. Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos em família aqui reunidos. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui falando da sua palavra, falando do que o Senhor quer ministrar em nossos corações. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, Jesus. Obrigado por esse privilégio de sermos igreja. Que o Senhor conduza tudo o que vai acontecer aqui nessa noite. O Senhor já está conduzindo. Que o Senhor continue a conduzir. Que o Senhor fale de fato aos nossos corações o que o Senhor quer falar. Que o Senhor ministre nos nossos corações o que o Senhor quer ministrar. E que cada um de nós que estamos aqui, assim que a gente terminar esse culto racional ao Senhor, a gente saia daqui melhor do que a gente chegou. A gente saia daqui com algo a mais do seu reino, aquele algo que de repente era para o dia de hoje, aquilo que o Senhor tem reservado para a gente hoje, em seu nome, papai, amém. Gente, eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias, ou ligassem as suas Bíblias, né? A gente hoje liga a Bíblia, não abre a Bíblia praticamente. Lá em Mateus, no capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 11. Enquanto você vai abrindo aí em Mateus 4, do 1 ao 11, eu queria só mencionar para você que eu queria falar um pouquinho daquela passagem aonde Jesus ele estava iniciando o seu ministério. Aquela passagem onde relata que ele foi levado a um monte, foi tentado pelo diabo, logo depois de ser batizado nas águas por João. E eu sempre gosto de brincar com o pessoal quando eu vou ministrar, né? Será que essa ministração, ela é para mim? Será que eu deveria estar aqui ouvindo essa ministração? Posso fazer um teste com vocês? Vamos ver se essa ministração é para a gente essa noite? Quem aqui tem desafios na vida? Amém? Não, só levanta a mão. Quem aqui tem desafio na vida? Aí. Amém não, gente, pode dizer. Bom, às vezes é bom, né? Vamos ver se é bom. Quem aqui tem decisões difíceis para tomar? Amém. Propostas que às vezes parece até indecente, mas tu tem que decidir sobre aquilo. Quem tem? Não é? Quem tem processo de Deus para passar? E deixa eu fazer uma pergunta bem interessante. Quem tem propósito de Deus aí? Vou fazer a pergunta de novo. Quem tem propósito de Deus? Muito bem, essa é a hora de falar amém. Muito bom. Gente, vamos ler lá Mateus 4, do 1 ao 11, onde relata as tentações de Jesus. Diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de eu continuar lendo, só grava isso. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado ao diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse:
Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Em outras versões vai dizer: e serviram Jesus. Amém, até aí. Gente, eu faço uma brincadeira sobre essa ministração. Quem usa o Waze aqui? Ou um GPS? É muito legal, né? Porque tu abre lá o seu aplicativo, tu bota lá que você está na localização tal, tu quer ir para a localização tal, o Waze traça a rota para você, e você segue aquela rota e normalmente dá certo, né? Agora, quem já se enfiou numa presepada aí por usar o GPS? Aquela presepada assim que ele te mandou por um atalho, pegou uma estrada de chão, passou por dentro de um bairro que não era para passar. Aquele que tu entra assim com o carro, tu pensa: opa, eu acho que eu não deveria estar passando por aqui, porque talvez eu não saia lá do outro lado, ou se sair, saia sem algum órgão lá do outro lado. Acontece às vezes, né? Mas é como a gente configurou o nosso GPS. Se a gente permitiu que ele nos levasse por esses lugares, ele vai traçar um monte de rotas para você, e você pode escolher a rota que você quer ir, não é? Gente, e aqui nesse texto, eu sou meio Gustavo Strumiello às vezes, tá? Vou falando de um negócio, vou falando de outro negócio, vai acompanhando o raciocínio que a gente vai ligando as pontas. Eu só não cheguei naquele ponto de parar e dizer assim: onde é que eu estava mesmo? Ainda não cheguei. Espero não chegar. Ai, ai, ai. Brincadeiras à parte, as tentações, nem Jesus ficou isento delas, certo? É exemplo do texto que a gente acabou de ler. As tentações normalmente são investidas diabólicas para tirar a gente da rota de Jesus, para desviar a gente da rota que Deus estabeleceu para a gente. Eu gosto muito dessa interpretação sobre as tentações, sabe? Quem aqui está isento de tentações, de provações? Ninguém. E para que elas existem? Por que o diabo de fato insiste em nos tentar? E não é um dia só, né? Não é só de vez em quando, não é só no sábado, não é só no domingo, é todo dia. Por quê? Porque elas são investidas dele para tirar a gente da rota, para fazer com que a gente caia, para fazer com que a gente tropece, para fazer com que eu tire o foco da onde Deus quer que eu tenha foco. Só que tem um detalhe: esse negócio acontece todos os dias, não é um dia só. Ora, é bem fácil de você perceber que isso está acontecendo, ora não é tão fácil perceber que isso está acontecendo. Mas o fato é, acontece todo dia e quase que a toda hora. No início do ministério de Jesus, o próprio Jesus não foi diferente. Ele tinha acabado de ser batizado por João. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele lá para ser tentado. E neste caso, a tentativa do diabo foi fazer com que Jesus, logo no início do seu ministério, caísse, se desviasse, ele tropeçasse. De alguma forma alguém ia poder dizer para ele assim: cara, você não é tão santo assim. Se ele tivesse cedido àquelas tentações do diabo, né? Gente, você consegue imaginar Jesus caindo, Jesus cedendo às tentações que o diabo fez para ele? Eu não consigo imaginar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Parece que o diabo é meio tanso, né? Meio burro, não parece? Rogério, mas por quê? Meu Deus, todo mundo sabe que Jesus não ia cair. Mas por que ele fez isso? Cara, se fazer de tolo, contar umas lorotas pra gente, vender umas ideias meio mirabolantes assim, é uma artimanha que o nosso inimigo tem. E mesmo com Jesus ele fez isso, na tentativa, na esperança que ele pudesse obter sucesso. Aí deixa eu te falar uma coisa: se ele fez isso com Jesus,
Será que Ele faz isso com a gente também? Será que Ele tem essa audácia de fazer isso com a gente também? Sim, Ele tem essa audácia de fazer isso com a gente. No grego, gente, tentado ou tentação é a palavra peirazô, que pode ser traduzido por à prova. E embora isso não fique claro, embora não é assim que Deus trabalha, ou não é assim que Ele quer que seja, mas Ele permite que determinadas situações, determinadas coisas aconteçam na nossa vida para nos pôr à prova. Só que tem um detalhe importante: esse pôr à prova é pôr à prova para quem? Deus sabe qual que vai ser o resultado de uma decisão nossa? Deus sabe qual que vai ser o resultado de uma situação difícil que a gente está sendo provado? É claro que sabe. Fiz uma brincadeira hoje de manhã, né? A Bíblia fala que quando cai um fio de cabelo, e eu posso falar disso, né? Quando cai um fio de cabelo da nossa cabeça, Jesus já sabe que ia cair. Quando a gente nasce, nosso nome está lá, escrito no livro da vida. Ele já sabe se a gente vai ter filho ou não vai, se a gente vai casar ou não vai, quantos acertos teremos, quantos erros teremos. Jesus sabe tudo, Deus sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. E será que Ele sabe que se a gente, no momento em que estiver adiante de uma prova, de frente para ela, passando por ela, Ele já sabe o resultado, sim ou não? Sim, Ele já sabe. Então as provas, os desafios que Deus permite que aconteçam na nossa vida, é para provar a nós, para nós mesmos. A nós, para nós mesmos. Um exemplo disso está lá em Hebreus 11:17, eu leio para você, não precisa abrir. Diz assim, ó: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Gente, deixa eu te falar, Deus sabia ou não sabia qual que seria a atitude de Abraão? Deus sabia que ele não ia pestanejar, Deus sabia que ele não ia murmurar. Ele pode até, com certeza, ficado muito inquieto dentro dele para fazer aquilo, com certeza, mas Deus sabia que ele ia obedecer. Ele pegou Isaque, preparou tudo que tinha que preparar, pegou lenha, levou lá e ia fazer o sacrifício. Agora, imagina só, por dentro de Abraão, a alma de Abraão, o coração de Abraão, quando Deus falou assim: ei, para, não precisa fazer isso, nós vamos sacrificar o cordeiro que está ali preparado para isso. Imagina só, eu imagino o Abraão descendo com o filho dele, intacto, daquele monte. Ele estava grandão, ele estava feliz da vida, ele provou para ele mesmo que ele obedece de verdade os mandamentos de Deus na vida dele. Gente, ele se provou para ele mesmo que ele obedece. Por que eu estou falando isso? E eu vou falar isso com todo o temor, porque essa palavra me pegou há um tempo atrás, muito forte também, tá, gente? Eu estou falando isso porque está perceptível a forma que você observa as pessoas falarem, a forma que a gente observa as pessoas se posicionarem, fazerem, sabe? Está perceptível que a obediência que a gente está tendo à palavra de Deus demonstra que por vezes a gente está um pouco perdido, um pouco não, bastante perdido. A gente por vezes fala de fazer um jejum de Instagram, por exemplo, e você começa a fazer o seu jejum, 2 dias depois tu pensa: ah, eu vou dar só uma espiadinha lá, não tem problema não. E você quebra a sua promessa que tu tinha feito com Deus, aquela promessa daquele jejum. Deus te dá uma direção, uma orientação, e tu diz: cara, eu vou conseguir isso, Jesus, eu vou fazer isso para o Senhor. E você começa a fazer aquilo. Dá 2, 3 dias tu pensa: ah, não precisa ser bem assim, né, Jesus? Eu vou abrir mão um pouquinho aqui. Aí você abre mão um pouquinho. Aí depois a gente reclama: pô, Jesus, não está vindo aquilo, eu não estou entendendo, eu não estou te ouvindo, não está acontecendo. Gente, existe um motivo pelo qual a gente cede tanto. Existe um motivo pelo qual a gente não está com tanta convicção do que e do porquê a gente tem que fazer as coisas. Esse motivo está muito ligado a estarmos perdidos com relação à nossa identidade de filhos de Deus.
Não está 100% claro o que é ser filho de Deus. Muitas vezes não está 100% claro o que é estarmos conectados à igreja de Deus. E eu já falo da família espiritual, essa que estamos aqui. Se não está clara a nossa identidade de filhos, se não está claro a nossa conexão, o motivo pelo qual estamos conectados com a igreja de Deus, a gente não tem isso como uma verdade absoluta dentro da gente, e a gente não tem a motivação clara, 100% genuína do porquê das coisas. Rogério, mas essa palavra é pesada? Ela é um pouco pesada. Falou comigo e ficou claro para mim que eu precisava ministrar aqui para vocês hoje. E eu me coloco nesse lugar primeiro, gente. Quando algumas coisas não estão claras dentro de mim, as minhas motivações elas saem um pouco tortas. Elas não são 100% ajustadas, afinadas ao que Deus quer fazer naquele momento da minha vida. Sabe, dito isso, muitos estão numa espécie de deserto. Não percebem, mas estão. Estão passando por aperto, estão passando por dificuldade, está acontecendo presepada na vida, está dando cabeçada. E por vezes é só pelo fato de não ter a convicção de filhos de Deus, de herdeiros de Deus e de parte do corpo de Cristo. Quando você não tem essa convicção, você acaba não vivendo por inteiro o que a Bíblia fala muitas vezes. A Bíblia fala inclusive que há sabedoria numa multidão de conselhos. Gente, por vezes, para trocar de carro, para fazer alguma coisa, para me movimentar no meu trabalho, em alguma posição, tomar uma decisão, por vezes eu adoro fazer isso. Eu vou para a mesa, com o meu pastor, com os meus amigos, com quem eu tenho relacionamento, e digo: cara, no meu lugar, o que você faria? Me fala aí. Aí a pessoa me faz algumas perguntas, eu relato um pouco, troco ideias. Cara, isso é uma forma de reconhecermos que a pessoa que anda do meu lado tem muito a derramar na minha vida. Eu tenho muito a derramar na vida dela. No fim das contas, isso é o quê? Isso é vida na vida. Isso é ferro afia ferro. É bonitinho muitas vezes falar, e praticar, e viver isso de verdade. É fácil? Não. Mas olha só, se a gente tem a certeza da família espiritual que a gente está conectado, isso passa a ser algo que te blinda. Isso passa a ser algo que te ajuda. Não é confessar simplesmente os seus pecados para alguém. Não, é andar junto com aquela pessoa. É ser de verdade com aquela pessoa. Como filhos de Deus e como família, como igreja, no dia a dia. Para muitos pode parecer um fardo, mas é porque ela não entendeu o lugar dela ainda no reino. Ela não entendeu muitas vezes a medida dela no reino. O metron, já ouviu falar de metron? Medida. Quando a gente entende isso, você muda a sua ótica, você enxerga as coisas de forma diferente. Você passa a viver de verdade no reino de Deus, como filhos dele, como herdeiros dele, co-herdeiros dele, conectados a uma família espiritual. Mas volta para cá. Jesus, ele é nosso exemplo para tudo, não é verdade? Para tudo. E Jesus, ele tinha plena convicção de quem ele era. Plena convicção que ele era filho de Deus. E plena convicção de qual que era o seu propósito na terra, inclusive. Ele veio, nasceu de uma mulher, cresceu, a sua criança, adolescência, enfim, 30 anos de idade começou o seu ministério. Ele sabia que ele era filho em todo esse período, e ele sabia qual era o propósito dele, que ele ia começar o ministério, o porquê daquilo, o propósito, que era ser o salvador da humanidade. E qualquer que fosse a circunstância, ou qualquer que fosse a situação, nada o tirava da missão que ele tinha, que recebeu diretamente do Pai. Mas por que nada tirava ele dessa missão? Porque ele tinha convicção que ele era filho, e que ele veio para começar inclusive essa igreja que estamos aqui. Aqueles 12 caras lá atrás, os mais improváveis daquele tempo. Em nenhum momento, na minha Bíblia pelo menos eu não encontrei isso. Em nenhum momento tu vê Jesus pensando assim: pá, será que é isso mesmo que eu tinha que fazer, Deus? Será que é isso mesmo? Será que eu sou seu filho mesmo?
Eu vim para salvar toda essa galera aqui? Essa galera que inclusive daqui a pouco o Senhor me falou que eles vão me matar? É isso mesmo que eu vim fazer? Na sua Bíblia tu encontra Jesus pestanejando sobre isso? Jesus questionando sobre isso? Não, aquilo era uma verdade revelada dentro dele. Para a gente ir conectando essas coisas, exemplos de Jesus, a convicção de Jesus, vamos analisar um pouquinho as falas de Jesus no texto que a gente leu. São falas que merecem atenção. São falas que, quando ele estava respondendo ao diabo, às tentações que o diabo estava fazendo, tem muita coisa boa para a gente extrair dali. A forma que Jesus se posiciona, o conhecimento que ele tem, ele nos revela alguns pontos como: ele tinha conhecimento absoluto da palavra do Pai. Ele mostra que além de conhecimento, ele tinha obediência àquilo que ele conhecia. E além de conhecer e obedecer, fica claro que ele tinha confiança, que mediante a palavra, ele já sabia qual que seria o fim daquela situação. E qual que seria o fim da situação que a gente leu? Satanás indo embora, botando o rabinho entre as pernas, e fazer qualquer outra coisa, menos tentar Jesus. E por que ele sabia disso? Porque ele era filho de quem? Nada mais, nada menos que Deus. Por ser obediente, e a palavra de Deus fala que quem no fim das contas prevalecerá? O diabo ou a igreja? A igreja. Ei, deixa eu te falar, tu tem essa convicção que a luta que a gente passa, a prova que a gente passa, quem no fim das contas prevalece? A igreja prevalece. Ah, Rogério, mas está difícil demais, ainda não prevaleci. É porque ainda não acabou. A tradução da Bíblia é essa. É a gente que vai prevalecer no final. Rogério, mas ser colocado à prova não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes, quando a gente passou por uma prova, fica até legal, fica até bonitinho falar, né? Cara, passei por uma prova, que legal. Uau, glória a Deus. E que legal, glória a Deus por isso mesmo. Só que tem um detalhe. É bonito falar quando se olha para algo que já passou e você já venceu, depois de vencer. Agora, e quando a gente está no meio da prova? Não precisa falar, mas pensa aí, você está no meio de uma prova? Como é que estão as provas de Jesus para você? Você está no meio de uma? E se você está, deixa eu te perguntar, como é que você está se posicionando perante essa prova? Como é que está sendo o seu posicionamento? Qual que está sendo inclusive a sua fala? Da sua boca está saindo o quê? Sai palavra de Deus? Sai Bíblia? Ou sai algo do tipo assim, cara, ferrou com tudo, vamos correr para as montanhas porque o bicho vai pegar? Como é que está sendo o nosso posicionamento como filho de Deus nas provas que a gente está passando? Grava um negócio que eu vou te falar. Por que eu estou frisando nessa questão de filhos de Deus, nessa questão de conhecimento, nessa questão de sabermos o destino, o final da história? Porque o diabo usa as nossas incertezas de filhos e a nossa falta de conhecimento da palavra do Pai para frustrar o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele usa tudo isso para mudar a sua rota, no exemplo do GPS que a gente deu. Ele usa tudo isso para dizer assim, cara, não tem problema tu passar por esse atalho aqui, vai por aqui. No fim das contas, a gente se ferra. No fim das contas, a gente saiu da direção que Deus deu para a gente. E aí a gente acha que está tudo dando errado, está uma bagunça a minha vida, eu nem faço parte de uma igreja mesmo, o irmão do lado nem olha para mim, o Marcinho nem me cumprimenta, eu nem deveria estar aqui. Deus nem sabe que eu existo. Já escutou essa frase? Eu já escutei algumas vezes. Cara, cuidado. Na grande maioria das vezes, para a gente fazer coisa errada, para a gente ser levado a pensar essas coisas, o diabo está até olhando assim, está dizendo, cara, você é fera no que tu está fazendo, hein? Só continua. Ei, cadê os filhos de Deus? Cadê os caras que conhecem a palavra de Deus? Cadê os caras, os homens, as mulheres de Deus que sabem o final da história? Gente, não é nada difícil, não tem flores nesse caminho muitas vezes.
Mas tem um detalhe importantíssimo: a gente tem o mapa do final da coisa toda, a gente sabe qual vai ser o destino. Não é o diabo que vai prevalecer, muito pelo contrário, a gente vai esmagar a cabeça da serpente, a Bíblia fala. Esse mundo, meus amigos, é passageiro. Esse mundo, ele é passageiro. Nós precisamos permanecer, nós precisamos ser fiéis à palavra, fiéis a Jesus. Durante a nossa vida, Satanás não quer que a gente faça as coisas erradas explicitamente. Ele quer que a gente se permita ressignificar o que é certo. O que é ressignificar, Rogério? É dar um novo sentido às coisas, é dar um novo valor às coisas, sabe, uma nova forma ou uma função, inverter os papéis, tornar o que é anormal em normal. Quando ele consegue fazer isso, a gente se permite que algo que é anormal começa, cara, nem é tão mal assim, deixa rolar, deixa acontecer. Gente, é normal um cristão de verdade não ler a Bíblia? Não é normal. Por quê? Porque esse é o nosso manual, é ali que tem a instrução do dia a dia, é ali que tem a revelação, quando salta aos olhos um negócio assim que tu diz, cara, uau! Qual que é a tentativa do inimigo? Cara, nem precisa ler tanto assim. Assiste um videozinho no YouTube, vai lá para a mesa que o teu pastor vai te falar um negócio, teu líder vai te falar um negócio, e toma isso aí como verdade, e nem contesta na Bíblia, nem vai lá ler se isso é verdade mesmo. Cara, o diabo quer que a gente ressignifique as coisas, ele quer que a gente vá para um caminho mais fácil, ele quer e ele insiste que a gente pegue os atalhos da vida. Então ele vem tentar a gente todos os dias, como a gente falou no início, todos os dias, e ele vai querendo que a gente faça o certo, mesmo sendo lícito, muitas vezes, só que pela motivação errada. Aquilo que te motiva a fazer, o porquê das coisas, de forma equivocada, de forma deturpada, de forma ressignificada. Deixa eu te falar um negócio, essa é uma das formas que eu acredito que no fim dos tempos Satanás vai estar agindo muito. Aliás, ele já está agindo muito. Gente, isso é um ensino, isso é uma doutrina de ressignificar as coisas do Satanás. Isso é o que a gente pode chamar inclusive de anticristo. Anticristo. Quando você ressignifica o que é certo perante a Bíblia, perante Cristo, é anticristo. Isso é o ensino do Satanás para os últimos tempos. Tu não vê mais demônios se manifestando na igreja, aquela bagunça toda. Alguém vê ultimamente? Mas tu vê muito as pessoas se permitindo. Deixa rolar, não tem problema não. Está tudo bem, deixa acontecer assim. O que é isso? Uma normatização das coisas. Algo que não é normal, aliás, que é anormal, a gente permitindo que seja normal. Não, gente, o cristão ele tem que ser pautado na palavra de Deus. O cristão ele tem que ter certeza que ele é filho de Deus. O cristão ele tem que saber o resultado das coisas, o final das coisas, que é a igreja prevalecer, é o nome de Jesus prevalecer, é Deus vencer. Não tem que deixar as coisas anormais se tornarem normais. Eu falei uma piadinha de manhã que ninguém riu, vou ver se agora a galera ri, Marcinho. Está ficando pesado o clima, eu vou tentar deixar mais tranquilo, tá? Se saísse uma notícia no jornal, dizendo lá que uma baleia deu um tiro na outra baleia, qual que seria a notícia, a manchete que ia aparecer lá? Ia aparecer assim, baleia, baleia, baleia. Agora a galera riu, Marcinho. Foi acanhado, mas a galera riu. Estou ficando bom nessa piada, vai dar boa ainda. Vou fazer uma piada que vocês estão muito sérios, gente.
Mas gente, se Jesus salva Jesus, nesse texto que a gente leu, se ele cede às tentações, ele seria o próprio anticristo. Ele não veio para se salvar, ele veio para cumprir um propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Então, gente, trazendo para o nosso contexto, Satanás, nesse processo de ressignificação das coisas, ele vai te dando boas ideias, ele vai te dando insights, ele vai te colocando à sua frente coisas que normalmente é para salvar quem? Normalmente é para livrar a pele de quem? A nossa. A nossa pele. Tirar a nossa pele das situações difíceis, fazer com que algo seja um pouco mais suave para a gente. Nem precisa ser assim, Jesus, vamos aqui um pouquinho para o ladinho que fica mais confortável. Gente, o nome disso, por vezes vai ser egoísmo. E ele faz isso porque se a gente salvar nós mesmos, das nossas situações, dos nossos enroscos, das nossas tretas, fica mais confortável. Ficando mais confortável, a gente não quer mudar. Ficando mais confortável, você se permite, deixa assim mesmo. Eu nem vou dar tanta atenção ao que Deus está falando, ao que a palavra de Deus está falando, porque assim está mais confortável. Gente, pasmem, ao contrário de Satanás, Deus usa todo e qualquer processo, toda e qualquer situação difícil, toda dificuldade que a gente tem que atravessar, para fortalecer cada vez mais a nossa identidade de filhos, para fortalecer cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança nele. Para quê? Para que a gente siga firmes, cada vez mais firmes, no propósito que ele tem para a gente, olhando para o que é eterno, não para o que é passageiro. Toda e qualquer situação, toda e qualquer provação, ao contrário do nosso inimigo, que quer nos derrubar, que quer nos tirar dos propósitos de Deus, Deus permite que aconteça, assim como o próprio Espírito Santo levou Jesus para lá, para ser tentado, para ser provado. Ele permite que tudo aconteça, para que cada vez mais seja cravado na gente a nossa identidade de filhos, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa confiança no Pai, na palavra do Pai seja fortalecida. Gente, é nesse momento que você está seguindo firme no teu propósito, que a gente separa as meninas das mulheres, que a gente separa os meninos dos homens. Quando está tudo muito fácil, a frase já diz, está muito fácil. Agora, quando a coisa aperta, é que tu vê de verdade. Quem que é de verdade? Quem que vai falar assim, a Bíblia fala isso. Se fosse Jesus no meu lugar, ele faria isso. E eu vou fazer isso porque se fosse Jesus ele faria isso. E eu vou fazer isso porque a Bíblia fala que eu deveria fazer isso e não aquilo. É nesse momento que separa os meninos dos homens. E se Jesus é nosso exemplo, como é que a gente deve agir? Como Jesus. Vamos olhar um pouquinho mais? Olha só, vou esmiuçar um pouquinho o texto que a gente leu, aplicando para a nossa vida. Olha as tentações que Jesus passou. Ele foi tentado, inclusive, por uma necessidade fisiológica no texto que a gente leu. Olha lá o que diz: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Ei, esse é um filho que conhece a palavra do Pai, que sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Ele estava se preparando, jejuando. Gente, Jesus estava jejuando para entender direitinho o que ele tinha que executar, na hora que ele tinha que executar, o porquê que ele tinha que executar. A Bíblia fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o que o diabo fez? Cara, transforma essa pedra em pão, come.
Pô, Jesus estava ou não estava com fome? 40 dias sem comer, gente. Era lícito, inclusive, que ele transformasse aquelas pedras em pão. Ei, participa comigo. Tudo bem Jesus transformar aquelas pedras em pão? É lícito ou não? Por que ele não transformou? Ei, ele foi lá fazer o quê? Ele foi lá jejuar. Ele foi lá para mortificar a carne dele. Ele estava como um ser humano, como a gente. Ele foi lá usar daquele momento, daquele jejum, inclusive para nos ensinar, ser o nosso exemplo. Cara, se você quer jejuar, se você combinou que é 5 dias, é 5 dias. Se você vai jejuar por um motivo específico, do Instagram, da Coca-Cola, do açúcar, da carne, seja lá o que for, e você falar para mim que é 20 dias, é 20 dias, não é meio. Se você tem um propósito pelo qual você começou alguma coisa, tá, ou você pensou errado, ou o teu propósito não era tão sério assim, se você para no meio do caminho. Ei, Jesus que é Jesus, simplesmente jejuou por 40 dias, para ter certeza absoluta do ministério que ele estava começando, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, a hora que ele tinha que fazer. Ei! E gente, olha só que louco, estudos científicos apontam que Jesus foi no limite máximo do corpo do ser humano. 40 dias e 40 noites é o máximo que o ser humano pode passar sem se alimentar, evitando danos permanentes ao corpo. Gente, olha isso, Jesus foi no limite máximo do corpo físico que ele estava, para entender direitinho o que ele tinha que entender naquele início do ministério dele. Se ele caísse naquele momento, se ele transformasse a pedra em pão, era lícito, mas nós não estaríamos aqui em nome dele agora. O detalhe é que mesmo sendo lícito, Jesus não estava ali para satisfazer as suas vontades humanas e fisiológicas. Ele estava ali para um propósito maior, que era o seu ministério, que era o início da proclamação do Evangelho. Ele se movia, se posicionava com isso em mente, e as circunstâncias, as situações, não mudava o posicionamento dele. E eu, quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou me imaginando naquelas situações, sabe? E eu fico me perguntando, quantas vezes a gente se depara com situações deste tipo? Situações parecidas com essa. E ao invés de nos mantermos firmes, a gente cede, atendendo a nós mesmos, atendendo às nossas necessidades, deixando de lado o propósito por vezes, que a gente muitas vezes já entendeu em Deus, mas que para nos atender, a gente deixa de lado. Fiz uma brincadeira com o Marcinho de manhã, aí eu já sei mais ou menos como é que tá, né, Marcinho? Tem bastante gente aqui que namora, né? Tem bastante gente que quer se casar, está se conhecendo. É lícito fazer isso, gente? Se conhecer, conhecer alguém, namorar, buscar se casar. É lícito ou não é? Lícito, né? E tem que ser assim. A Bíblia fala que é bom que o homem não fique só, de igual forma a mulher. Cara, mas olha só que doido. Por que algo que é tão sério, algo que a Bíblia fala que uma vez que você se unir com outra pessoa, é pro resto da sua vida? Se é algo pro resto da nossa vida, não é uma regra, mas acontece muito. Por que muitas vezes a gente não ora, não jejua ao máximo, até obter a resposta do céu, dizendo assim, cara, esse homem e essa mulher que você deve se casar? Por que a gente não faz isso? Sabe que é porque a gente pensa assim, não, daqui a pouco eu me separo, daqui a pouco eu troco por uma novinha? Sabe que é porque a gente pensa assim? Ei, cadê os filhos de Deus? Cadê as pessoas que carregam dentro de si a palavra de Deus? Cadê as pessoas que olham para Jesus e dizem, Jesus, você é meu exemplo, eu vou fazer como você fez. Sabe, se você estivesse no meu lugar, você faria assim, então eu vou fazer assim também. Eu vou no mínimo querer que o Senhor fale comigo e dê a certeza para mim, que é esse homem, que é essa mulher que eu devo me casar, que esse homem e essa mulher também te ama, também obedece a sua palavra. É um homem ou uma mulher
temente ao Senhor. Sabe? Se a gente não dá atenção a isso, por vezes, a gente continua fazendo o lícito, com a motivação errada, não sabendo inclusive qual que vai ser o fim daquilo. Qual que é o fim de um casamento que começa errado? Há grande chance de continuar errado e de não dar certo. Quando eu me casei com a minha esposa, a gente não era cristão, eu não tinha esse privilégio, eu não tinha esse acesso, eu não conhecia, eu já tinha, mas eu não conhecia. Eu não pude fazer essa oração para Deus. Graças a Deus me deu uma mulher de Deus. Gente, mas nós temos um monte de privilégios, por conhecermos a verdade, por termos acesso à Bíblia, por podermos fechar a porta do nosso quarto e só sair de lá, de repente, se Deus falar contigo. Mas e por que a gente não faz isso? Você se considera um filho ou uma filha de Deus que pode fechar a porta do quarto, muitas vezes brabo ou braba, bater a porta e dizer: papai, olha só, tem algo aqui que não está batendo, tem algo aqui que não está legal, eu preciso conversar contigo, eu preciso que o Senhor me dê a direção, que o Senhor me oriente, eu preciso rasgar meu coração aqui para o Senhor, como meu papai, como meu Abba, e Jesus me ajuda. Se a gente estiver fazendo o que é lícito, pelo motivo errado, a gente corre um sério risco de estar ressignificando o que é certo. Certo inclusive para a gente, não o que é certo para Deus. Gente, isso é tão sério, porque se estiver acontecendo com alguém aqui, Satanás pode estar olhando e fazendo assim, ó, cara, legal, só continua porque está bem legal. Eu nem vou mais me esforçar contigo, só continua. Volta para cá. Então Jesus foi tentado fisiologicamente em algo que era lícito, mas não era o propósito dele. Ele foi tentado também a colocar Deus à prova. E além de colocar Deus à prova, a colocar os anjos a trabalhar a seu favor, numa espécie de aventura. Aventura. Vou só relembrar um pedacinho. Se você é filho de Deus, diabo falando, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Cá fica a gente se perguntando, né? Será que a gente se depara com situações desse tipo também? Que a gente é provado em colocar o nome de Deus em jogo? Gente, estudos apontam, olha só que louco isso. Estudos apontam que o lugar mais alto do templo era o pináculo. Ele estava aproximadamente 90 metros de altura, lá naquela construção mais alta que o diabo levou Jesus. E esse pináculo dessa construção estava lá na cidade santa, lá em Jerusalém. E pesquisando um pouquinho, tinha mais ou menos lá em Jerusalém nessa época, uma população de 30 mil pessoas. E essas construções com o pináculo ficavam sempre no centro da cidade. Então a Bíblia não relata quantas pessoas tinha ali, mas numa cidade onde tinha uma construção no centro, devia ter bastante gente lá circulando, fazendo as coisas durante o seu dia, na cidade, enfim. Se Jesus pulasse dali, será que aconteceria alguma coisa com ele? Será que os anjos iam deixar Jesus se espatifar no chão, virar pastel? Não. Com toda certeza eles iam segurar Jesus, não iam deixar a coisa acontecer. Mas olha só, Jesus não usa atalho para as coisas. Se ele pulasse dali e os anjos segurassem ele, era um baita de um atalho para ele ter muitos seguidores lá no Instagram. Nossa, esse cara que eu vou seguir. Gente, ele estava começando o ministério dele. Já pensou nós aqui?
O Marcinho sobe ali em cima, pula, os anjos seguram ele e tu diz: cara, eu vou seguir esse pastor, esse cara é... Os anjos seguram ele. Só que tem um detalhe: Jesus não usa atalhos para fazer as coisas. Seria um baita de um espetáculo que aconteceria ali, mas Jesus não usa atalho para as coisas. Grava um negócio: os atalhos te levam por caminhos mais curtos. É verdade, por vezes te levam por caminhos mais curtos, porém te privam de viver o que Deus quer te mostrar através da paisagem que só existe no caminho que Ele traçou para você. Deus também foi tentado a adorar outros deuses, Satanás inclusive, no texto que a gente leu, e em troca disso, receber riquezas, receber poder. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás, as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Gente, começa pelo fato que Satanás não possuía e não possui nada daquilo que ele estava mostrando para Jesus. Eu imagino a cena, né? Jesus, se você se prostrar, eu vou te dar isso tudo. Está vendo aquela montanha lá? Tudo isso aqui, ó, pode levar, eu vou te levar para todo canto, toda a riqueza. Ei, o que é dele? Não é nada dele. Olha que salafrário. Mas e por que por vezes as coisas que são colocadas na nossa frente é tão tentador? Por que por vezes as coisas que o diabo oferece para a gente, tu pensa assim: cara, eu acho até que daria para ceder um pouquinho aqui, eu acho que seria legal isso aí, né? Você parou para pensar que você é filho de Deus? Você parou para pensar que tudo nesse mundo podemos colocar as nossas mãos? É claro que tem detalhes. Eu não dou meu carro para o meu filho de 7 anos dirigir, por mais que o carro, por ele ser meu filho, é dele também, mas ele não tem maturidade para dirigir ainda. Ele não pode pegar aquele carro e sair pela cidade. É só por esse motivo que ele não pode, porque é dele. Por que a gente não pode colocar as mãos em coisas que são nossas, que é a do nosso pai, que foi ele que fez? Por vezes, gente, é porque a gente ainda nem se sente como filho. Se você não é filho ou filha, você não se sente no direito, inclusive. Se você não se sente no direito, o que Jesus faz? Diz assim: calma, cara, vamos passar por um processo primeiro. Vamos provar você para você mesmo. Vamos ver se você não vai sair por aí bebendo, pulando lombada, batendo nos outros carros, matando as outras pessoas, fazendo o que não deve. Gente, para pensar. Tudo o que tem hoje continua não sendo dele. Não é nada do diabo, mas ele continua oferecendo, ele continua tentando, ele continua ao nosso derredor para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. E se a gente não tiver convicto do nosso propósito, se a gente não tiver convicto da nossa identidade como filho, se a gente não tiver convicto que a gente está conectado num corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, é a igreja, a gente corre um sério risco de não enxergar algumas coisas. A gente corre um sério risco de ceder a outras. E aí a gente vai gastando a nossa vida correndo atrás de muitas coisas. Só que essas muitas coisas, por vezes, é algo que a gente pode tocar. Só que como a palavra de Deus diz,
O ladrão pode roubar, a traça pode destruir. E quando a gente for daqui para a eternidade, a gente não leva isso. Gente, para pensar, como filhos de Deus, nós precisamos no nosso dia a dia entender que não é chegar amanhã, que é segunda-feira, e trabalhar porque faz parte, e esse é o fim. Não, esse é o meio. Esse é o meio. A vida, o que a gente consegue ver e enxergar aqui, ela é passageira. Nós, filhos de Deus, que temos essa convicção, nós temos que olhar todos os dias e dizer: Jesus, eu sou o seu filho. Papai, obrigado. Obrigado por me conectar nessa igreja, nessa família espiritual. E eu vou viver isso, Jesus. Eu vou viver isso, eu quero ter acesso à herança que o Senhor me dá. Quando vier uma tentação, eu já sei qual que é o final do negócio, porque eu conheço a sua palavra fala que a igreja vai prevalecer, e eu estou conectado na igreja, eu sou o seu filho amado. Se eu te pedir, o Senhor vai me atender. Se eu não estou maduro ainda, eu vou pedir ajuda para que eu fique maduro, para que eu possa tocar em coisas que eu não toco ainda hoje. É para esse lugar que Jesus está chamando a sua igreja. É para esse lugar que os filhos e filhas de Deus precisam olhar. O louvor pode subir aí. Gente, se for da vontade de Deus, tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente toca, de uma hora para outra, pode ser tirado. Não é verdade? Quem se lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, seus patrimônios, a sua esposa. O que ficou para Jó? Ei, gente, o que ficou para Jó? O que manteve Jó firme? O que manteve Jó perseverando até o fim? A convicção que ele tinha, que ele era filho de Deus, e que ele fazia parte do corpo de Cristo. Ele com certeza tinha pessoas que ele podia contar, que ele podia se abrir, que ele podia se achegar, que ele podia abrir seu coração, para ajudar ele a atravessar aquele momento tão difícil que estava acontecendo na vida dele. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Se amanhã, segunda-feira, Jesus começar a tirar tudo que tu tem, tudo que você toca hoje, tudo que muitas vezes pode parecer que é o final da sua vida, é por esse motivo que você vive, o que sobra para você? Para nós, para a igreja de Jesus, o que sobra para a gente, é até esquisito falar isso, porque não é uma sobra, é o nosso todo. O que sobra para a gente é a certeza que nós somos filhos de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, conectados uns aos outros como o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, fazendo a coisa toda acontecer. É isso que nos sobra, gente. Isso na verdade é o tudo. É por isso que vale a pena. É só isso que vale a pena. Vale a pena gastar as nossas vidas por isso. É nisso que a gente tem que manter o foco. Tirar o foco por vezes do que é natural, daquilo que a gente consegue enxergar, daquilo que o diabo muitas vezes está colocando na nossa frente, para nos distrair, para tirar a gente da rota, para a gente aceitar o atalho, para a gente aceitar o desvio, e perder tudo o que Jesus quer nos mostrar, por aquele caminho que Jesus traçou. Nós temos que parar de querer atalhos. Nós precisamos usar cada vez mais o GPS de Deus. E o GPS de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós temos que deixar, muitas vezes, qualquer que seja a coisa de lado e dizer assim: olha, a situação aconteceu ou está acontecendo, só que tem um detalhe: a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala aquilo, e eu já sei qual que é o final dessa história. Ei, quando a gente consegue se colocar nesse lugar, como filho, o pouco que a gente conhece da Bíblia, a gente vive ela na íntegra. É muito melhor sabermos um pouco e ir buscando dia a dia, do que saber muito e não viver nada.
Quem sabe pouco da Bíblia, mas aquele pouco que sabe, vive de verdade. Esse é um coração contrito que Jesus não rejeita. É um filho obediente. É um filho que começa a ter acesso às coisas que é do seu pai. É um filho que pouco a pouco vai ganhando maturidade, pouco a pouco vai ganhando o coração do seu pai, pouco a pouco ele vai prevalecendo. E tem uma parte que eu gosto muito desse texto. Eu vou finalizando com isso. Jesus no final ele triunfa sobre todas as tentações. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Em outras versões falam, serviram Jesus, como eu li antes. Gente, esse servir Jesus, nesse momento, depois que Jesus tinha vencido as tentações, depois que Jesus tinha prevalecido, eu tenho certeza absoluta que foi, eu faço até uma analogia. Imagina assim, o pit stop da Fórmula 1. Está lá os pilotos correndo, a coisa toda acontecendo. A equipe do pit stop está lá preparada para o carro vir, parar o mais rápido possível, ter toda a assistência e continuar correndo. Eu imagino Deus nessa situação, Jesus sendo tentado pelo diabo, os anjos é a equipe lá no pit stop, dizendo assim para Deus: Deus, vamos lá ajudar Jesus, deixa a gente ir lá, deixa a gente socorrer ele está com fome, ele está cansado. O diabo está lá tentando ele, é o início do ministério dele. E eu vejo, imaginando a situação, eu vejo assim, Deus, não gente, calma, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, porque é meu filho. Ele sabe que ele é meu filho. Ele tem conhecimento da palavra que eu coloquei dentro dele. Ele vai falar o que é certo, ele vai responder o que é certo, ele vai prevalecer na minha palavra, e ele sabe o final dessa história. No final dessa história, eu vou dizer para vocês: agora vai lá, ajuda ele, cuida do corpo dele, lava ele, dê água para ele beber, dê pão para ele comer, desçam ele de lá. Amigos, eu vejo assim a nossa vida muitas vezes. A gente numa corrida, mas com a convicção que somos filhos e filhas de Deus. E quando a gente está passando por uma prova, por uma tentação, Deus está lá assim: não, calma lá, espera só mais um pouquinho, porque meu filho, a minha filha sabe, se não sabe, está começando a saber, está aprendendo, que ele é meu filho, que é minha filha. Deixa ele prevalecer, deixa ele permanecer um pouquinho mais, deixa ele usar a palavra que eu coloquei dentro dele para atravessar aquilo ali. E quando ele atravessar aquilo ali, ele vai se provar para ele mesmo que o lugar que eu dei para ele não é qualquer lugar, é um lugar no meu corpo, é um lugar na minha igreja, a igreja que Jesus fundou lá atrás, uma igreja de verdade, uma igreja que sabe do porquê está aqui na terra, feita de homens e de mulheres, mas homens e mulheres que são filhos e filhas de Deus. Quando a gente passa pela prova, pela tentação, Deus fala assim: agora vai lá agora, ajuda meu filho, vai lá agora, ajuda minha filha, sirvam ele, sirvam ela, cuidem dele, cuide dela. Amigos, eu falei isso tudo para te dizer, se você não tem convicção ainda, se você é filha ou filho de Deus, eu te convido a fechar os seus olhos agora. Peça para o nosso Pai. Faz de conta que você está entrando no seu quarto, fechando a sua porta, e a palavra de Deus fala que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o nosso Pai em secreto, que Ele nos ouve no secreto, e Ele fala com a gente no secreto. Peça para Deus deixar claro para você o motivo pelo qual você não tem tanta certeza assim da tua filiação. Peça para o Pai te dizer: ei, esse é o passo que você tem que dar.
É para cá que você tem que ir. Queria convidar para você ficar de pé, estender suas mãos para cima, em um sinal de rendição, e dizer: Jesus, a gente está aqui. Papai, a gente está aqui para te adorar em primeiro lugar. Papai, a gente está aqui para te bendizer. Jesus, derrama em nós um óleo fresco. Derrama em nós, Senhor Jesus, a certeza que o Senhor está conosco em todo momento. Derrama em nós, Senhor Jesus, de forma que preencha aquela lacuna que está faltando dentro de cada um de nós, aquela lacuna que está aberta. Sara aquela ferida, Jesus, de paternidade. Sara, Senhor Jesus, aquela ferida de paternidade. Em seu nome, papai, como seus santos aqui reunidos, seus filhos santos aqui reunidos, eu declaro que casamentos aqui serão restaurados pelo fato de se encontrarem na sua paternidade. Eu declaro que doenças, Senhor Jesus, em seu nome aqui serão curadas hoje, pelo simples fato de reconhecermos o seu senhorio sobre a nossa vida, pelo simples fato de permanecermos um pouquinho mais firmes na tua palavra. Senhor Jesus, derrama um bálsamo fresco. Senhor Jesus, passeie no nosso meio. Aqui estão os seus filhos, as suas filhas, que não são perfeitos, mas acreditam piamente no Senhor, querem viver a sua palavra na íntegra, Senhor Jesus, querem viver como filhos e como filhas, Senhor Jesus. Uma igreja de verdade, uma igreja saudável, transforma, Senhor Jesus, derrama algo fresco nessa noite. O Senhor tem toda a liberdade no nosso meio, Senhor Jesus. Esse culto é do Senhor, esse culto é para o Senhor, um culto racional dos seus filhos e das suas filhas, Senhor Jesus. Ah, papai, obrigado por esse privilégio de estarmos em família aqui. Cura, Senhor Jesus, salva, Senhor Jesus, transforma, Senhor Jesus, a sua palavra é poderosa. Ah, Jesus, obrigado por isso.